Esta missa será celebrada pelo descanso eterno de Lázara Cândida de Abreu, Arlindo Gualberto Pereira, Geraldo da Costa Pereira, Tassiano Pereira Santos, Valdir Augusto dos Santos, José Freire, Maria Ribeiro Freire, Sebastião Antônio Pereira, Manuelita Alvarenga Ferreira, Maria Aparecida Rodrigues, Lenir Alves, Pedro Francisco Dutra, Anídia da Silva, Adriano da Silva, Juarez Marques Oliveira, Juraci Marques Oliveira, Adelina Cândida de Jesus, José Lasmar, Aneres Rodrigues, Reginaldo Fernandes Linhares, Deolinda Cândida Linhares, Bachir Cristo, Vicente Fabiano, Joana Dark e Fátima Matar. Pelo anjo da guarda de Luiz Gustavo, Cecília, Lorenzo, Felipe, Theo, Liz, Lucas, José Felipe e João Gabriel. Pela saúde de Elza, Ari Pereira da Costa, Maria José Alvarenga Costa, Galeno Bueno da Silva, Mônica Faria, Marcela Faria, Eliege Alves, Lelis Rodrigues, Antônio Freire de Abreu e Maria de Abreu. Irmãos e irmãs, que nesta liturgia Deus abra nosso coração para ouvirmos atentamente a palavra de seu Filho Jesus Cristo. Que esta palavra nos sensibilize, nos converta e nos torne ainda mais próximos dele. Celebremos confiantes. De pé, vamos receber o presidente da celebração e seus auxiliares cantando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor, estejam sempre convosco. Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs, a esta Eucaristia, no desejo de cada vez mais sermos membros do reino de Deus, na acolhida da sua palavra, tornando-nos verdadeiros discípulos missionários de Jesus Cristo. Hoje, dia 30, é dia de nossa paróquia, rezar pelas vocações, por isso queremos especialmente colocar como intenção para esta Santa Missa os seminaristas de nossa diocese, pelo seu discernimento, para que Deus lhes dê força e perseverança na sua caminhada, também pelos membros do mosteiro vocacional de nossa paróquia, pelos vocacionados que nesse ano vivenciam o seu discernimento vocacional, buscando em tudo fazer aí a vontade de Deus na diversidade das vocações, e também pelas vocações sacerdotais, religiosas, diaconais, missionárias, matrimoniais e missionárias.
Reconheçamos os nossos pecados, irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar, tende piedade de nós. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Além das intenções mencionadas, cada um pode, no silêncio do seu coração, também apresentar a Deus a sua intenção particular. Ó Deus, amparo dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos agora de tal modo os bens temporais, que possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do profeta Jeremias. Palavra dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-te e vai à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minhas palavras. Fui à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando ao torno, quando o vaso que moldava com barro se avariava em suas mãos. Ei-lo de novo, a fazer com esse material um outro vaso, conforme melhor lhe parecesse aos olhos. Fez-se em mim a palavra do Senhor. Acaso não posso fazer convosco como este oleiro, casa de Israel? Diz o Senhor. Como é o barro na mão do oleiro, assim sois vós em minha mão, casa de Israel. Palavra do Senhor. Felizes quem se apoia no Deus de Jacó. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Felizes os que se apoiam no Deus de Jacó. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Bendize minha alma ao Senhor. Bendirei o Senhor Deus toda a vida. Cantarei ao meu Deus sem cessar. Cantarei ao meu Deus sem cessar. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó.
Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. É feliz todo homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó, e que põe no Senhor a esperança. E no Senhor fez o céu e a terra, fez o mar e o que nele existe. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. 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 O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Eles responderam: sim. E então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar estas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos prestes a iniciar o mês de agosto, mês na igreja dedicado à oração e à reflexão sobre a importância das vocações. E justamente neste dia, nossa paróquia também, a cada mês, é convidada a rezar sobre as vocações. Justamente para percebermos que toda a paróquia é uma casa marcada por pessoas chamadas, convidadas. Todos nós somos vocacionados, chamados por Deus. Somos chamados por Deus à vida,
a vida em abundância, que não encontramos nas realidades do mundo, mas no próprio Deus, na experiência do seu amor, que se manifesta a nós na sua misericórdia, como também na sua bondade, na sua presença constante em nossa vida. E justamente quando Deus nos chama à vida, Ele nos chama à vivência da santidade. A santidade não é para alguns, a santidade é para todos os cristãos, porque pelo batismo todos nós já somos santos. Uma santidade que é chamada a ser cultivada através da vivência sacramental, seja da Eucaristia, seja do sacramento da confissão, através da vida de oração, mas também colocando os nossos dons a serviço do reino de Deus, a serviço da igreja, corpo místico de Cristo, constituída pela diversidade de pessoas, onde cada qual é chamado a colocar os seus dons, os seus talentos a serviço desta igreja que é chamada a ser anunciadora da boa nova. E é justamente dentro da missão da igreja, na vocação universal de todos nós à santidade, que compreendemos a diversidade das vocações, seja ao matrimônio, seja à vida religiosa, seja ao ministério ordenado, seja aos serviços na vida da igreja. Não existe vocação melhor ou maior que a outra. Todas são essenciais, todas são importantes na vida da igreja, porque quando nela nos encontramos uma forma de vivenciar a nossa missão sendo felizes, a fim de que assim o reino de Deus, cada qual na sua vocação e no seu serviço, no seu dom, colabore para que a igreja possa crescer, não só em quantidade, mas também na qualidade do seu anúncio. E justamente nesse desejo, irmãos e irmãs, de alcançarmos a santidade, somos chamados a ser servidores. Por isso, todas as vocações são formas diferentes de viver o serviço. Seja no matrimônio, onde o esposo e a esposa, ou como pais, são chamados a ser servidores uns dos outros, a fim de que todos naquela família possam crescer na fé. Seja através do ministério ordenado, onde nós padres somos chamados a viver a santidade na dedicação da nossa vida às pessoas que nos são confiadas, sendo de fato um sinal deste Cristo pastor, como também da vida religiosa, que nos chama a atenção para a vivência radical do Evangelho, vivendo em comunidade, a partir dos votos de pobreza, castidade e obediência. Como também no serviço dentro da igreja, nas mais diversas pastorais. À medida em que nós nos encontramos e nos colocamos como servidores uns dos outros, doando um pouco do nosso ser, da nossa vida, não somente oferecemos, mas mais recebemos do que oferecemos. Recebemos a graça de Deus, recebemos aprendizados através da convivência, da proximidade com as pessoas, onde através dos desafios de conviver, seja em qual vocação for, podemos aprender a lidar com os limites de cada um e com os nossos próprios limites. Por isso, sim, viver a vocação é cultivar a nossa santidade, porque não estamos prontos, não somos perfeitos. E nunca estaremos prontos, nunca seremos perfeitos a não ser na eternidade após a nossa morte. E nesse contexto, somos convidados a cada dia a buscar sempre ser melhores. É nesse sentido, irmãos e irmãs, que no Evangelho que nós ouvimos, Jesus, ao finalizar as parábolas do reino, ele diz:
Todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Ou seja, aquele que é tido como interpretador da lei de Deus, o mestre da lei, quando ele verdadeiramente se faz discípulo, ele é capaz de, como pai, tirar do seu tesouro tudo que é bom e tudo que é ruim, tudo que é novo e tudo que é velho. Ou seja, ele faz-se verdadeiramente aquele que exerce a criatividade. Ou seja, a partir da sabedoria do que aprendeu, é capaz de tirar coisas novas. Por isso Jesus, em outra passagem do Evangelho, ele vai dizer que odres novos em vinhos, que vinho novo em odres novos. Justamente porque, para acolhermos o reino, temos que ter um coração novo. Mas este coração novo implica não negar o que vivemos, mas ser capazes de superar aquilo que nos prende, aquilo que nos fecha, para abrirmos-nos às novas realidades. E quando olhamos para a vocação, todas elas é um abrir-se a uma novidade constante e diária, no cotidiano da vida, percebendo que Deus vai nos ensinando, Deus vai nos moldando, Deus vai nos fazendo pessoas melhores. Nesse sentido, irmãos e irmãs, na primeira leitura do profeta Jeremias, Deus dirige-se a Jeremias e o envia à casa do oleiro. E quando Jeremias chega ali à casa do oleiro, aquele que faz do barro peças únicas, belas e irrepetíveis, Deus lhe diz: acaso não posso fazer convosco como este oleiro, casa de Israel? Porque o oleiro é aquele que, diante de uma peça que ele começa a criar e ela dá um defeito, ele é capaz de recriá-la, de transformá-la. E Deus também faz isso conosco quando nos colocamos em suas mãos como este barro, permitindo que ele trabalhe em nosso coração, que ele nos molde segundo a sua vontade. Diferentemente, quando nos tornamos endurecidos, fechados, quando assim nos tornamos, Deus não verdadeiramente age em nossa vida, porque Ele respeita a nossa liberdade de não querermos ser trabalhados por Ele. Quando assim vivemos, de fato, deixamos de ser discípulos de Jesus, deixamos de viver a nossa vocação neste caráter dinâmico e criativo que ela nos permite. E automaticamente deixamos de crescer, deixamos de amadurecer e vamos perdendo a vitalidade da nossa fé. Por quê? A verdadeira força emana do nosso desejo de ser cada vez melhores, deixando para trás estas realidades que nos impedem de nos fazer seguidores do Senhor com maior leveza. Por isso sim, Deus se utiliza das realidades ruins de nossa vida como oportunidade de nos podar, de nos educar, de nos corrigir, de nos ajudar a novas reflexões, para que assim possamos dar mais frutos. Da mesma forma como fazemos com as árvores frutíferas. Podamos para que elas possam dar mais frutos. E assim Deus também faz conosco, quando, como barro, nas mãos do oleiro, deixamos Deus agir em nossa vida. E aí sim, viveremos a nossa vocação, independentemente de qual seja ela, com o dinamismo necessário, com esta criatividade que nos leva a, mesmo diante das realidades mais exigentes, transformá-las e fazer delas realidades que nos moldam, que nos transformam, que nos ajudam a enfrentar nossos
nossos desafios, sabendo que tudo podemos naquele que nos fortalece. Diferentemente de quando nos fechamos, de quando diante dos obstáculos desistimos e não acreditamos. Só perdemos, deixamos de ver a beleza e o dinamismo da vida. Por isso, meus irmãos e irmãs, ao rezarmos hoje pelas vocações, rezemos não somente pelos vocacionados, pelos seminaristas, religiosos, religiosas, pelos padres, mas por todos nós, para que possamos também a cada dia renovar o nosso sim a este Deus que nos chama a viver a vida de forma dinâmica, de forma criativa, não nos fechando às realidades, aos limites ou aquelas situações que nos fecham, que nos impedem de olhar para o alto e ver que podemos sempre mais quando de fato confiamos na graça de Deus, para que assim, de fato, possamos ser luz que ilumina e não luz que cega ou luz que se esconde e deixa que a escuridão reine. E também o sal que dá sabor, não aquele sal que se esconde, nem aquele que excede no seu sabor, para que assim, iluminando verdadeiramente e dando sabor à vida do outro, através do nosso viver, geremos comunhão, fraternidade, respeito e assim vivamos a nossa missão de sermos santos como nosso Pai que está no céu é santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, apresentemos confiantemente as nossas preces ao Pai, rezando: guardai-nos, Senhor, em vossos caminhos. Guardai-nos, Senhor, em vossos caminhos. Pela Igreja e por todos os seus ministros, para que continue a ensinar e a guiar os fiéis no caminho do bem, peçamos ao Senhor. Guardai-nos, Senhor, em vossos caminhos, por todas as autoridades das nações, para que vivam em paz e para que atuem contra o preconceito e a violência, peçamos ao Senhor. Guardai-nos, Senhor, em vossos caminhos, pelos pobres, aflitos e marginalizados, para que encontre acolhida, esperança e cuidado em nossas comunidades, peçamos ao Senhor. Guardai-nos, Senhor, em vossos caminhos. Por todos os jovens, para que possam, na experiência do amor de Deus em suas vidas, se sentir motivados a dar o seu sim ao chamado de Deus, na consagração da sua vida, na diversidade das vocações, colaborando para que a alegria do Evangelho seja anunciada com entusiasmo, possibilitando cada vez mais o crescimento de nossa Igreja. Rezemos. Por cada um de nós, para que possamos perseverar na nossa vocação com alegria e entusiasmo, com fidelidade, a fim de que possamos testemunhar a beleza da vocação junto daqueles que ainda assumirão a sua, fazendo com que de fato possam assumi-la com coragem e alegria. Peçamos ao Senhor. Pela perseverança dos seminaristas de nossa diocese, por aqueles que vivenciam o seu processo de discernimento vocacional, para que Deus, através do seu Espírito, os mova e os ajude no seu discernimento, para que possam dar assim o seu sim com disposição, confiantes na graça de Deus, peçamos ao Senhor.
Ó Deus, Pai de bondade, conduzi-nos pelo caminho da verdade, da justiça e da caridade, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, nós os pedimos os dons que recebemos de vossa generosidade e agora vos apresentamos para que estes santos mistérios, pelo poder da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam à felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos reunidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e dos santos todos, para dizer: Santo, Santo, Santo. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Ó Pai, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus tomou o pão em suas mãos, olhou para os céus e vos deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto
é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu-vos graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que comemos deste pão, toda vez que bebemos deste vinho, recordamos a paixão de Jesus Cristo e ficamos esperando a sua vinda. Recordando, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão, nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei a vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao vosso servo, Papa Leão, ser bem firme na fé, na caridade, e a Miguel, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Esperamos entrar na vida eterna com Maria, Mãe de Deus e da igreja, os apóstolos e todos os que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. Abri as portas da misericórdia aos que chamastes para outra vida. Acolhei-os junto a vós bem felizes, no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a todos nós aqui reunidos, que somos povo santo e pecador, dai-nos a graça de participar do vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Irmãos e irmãs, guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Oração vocacional. Ó Jesus, sumo e eterno sacerdote, fiel ao vosso conselho, pedi ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Vos rogamos,
enviai sacerdotes para a vossa messe, que está na igreja local de Oliveira. O nosso povo tem sede de vós, tem sede do sacerdote, vosso representante, como a terra sedenta e sem água. Assisti o bispo diocesano, os presbíteros, as pessoas consagradas e aqueles que se preparam para o sagrado ministério. Tornai-vos fortes e perseverantes na sua vocação. Abençoai as nossas comunidades, as nossas famílias, tornando-as no terreno fértil, verdadeiramente cristãs, onde possa germinar, crescer e produzir frutos, a semente preciosa da vocação sacerdotal e religiosa, que lançais os corações dos jovens. Esta graça, Senhor, vos pedimos por Maria, vossa mãe, a Senhora de Oliveira, a Rainha dos Apóstolos, Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. São José, rogai por nós, dai-nos santos numerosos sacerdotes. Oremos. Recebemos, Senhor, o divino sacramento memorial perpétuo da paixão do vosso Filho. Concedei, nós os pedimos, que sirva para nossa salvação o que Ele mesmo nos deixou em seu inefável amor, por Cristo nosso Senhor. Tenha a bondade de se assentar por um tempo. Lembramos que amanhã, sexta-feira, nós teremos às 17h30, momento de adoração ao Santíssimo na Matriz. Às 19 horas a missa, após a missa, eu estarei atendendo confissões. No domingo, às 10 horas da manhã, teremos a missa em honra de São Cristóvão, no estacionamento do posto Beija-Flor, de onde sairemos em carreata, aqui para o distrito, e em frente ao salão haverá a aspersão dos carros com água benta. E às 16 horas a missa na Guarita e às 18 horas nos Fagundes. Então todos são convidados a participar e prestigiar. Lembrando que no sábado, após a missa, haverá o funcionamento das barraquinhas lá no pátio da Matriz. E no domingo, após a chegada da procissão, será também vendido o almoço no salão ao lado da Matriz. Então todos possam assim participar e colaborar também com as festividades de nosso padroeiro. De amanhã a 15, nós já estaremos iniciando a novena preparatória à festa de São Sebastião. Então já é hora de ir preparando o coração, a disposição para bem vivenciarmos este momento importante na nossa caminhada paroquial, que é a festa do nosso padroeiro. Então a partir de amanhã já começamos a contagem regressiva para iniciarmos este tempo forte na vivência de nossa paróquia, e aí queremos contar com a presença de todos ao longo de toda a novena, a fim de que assim possa se transformar ou se tornar um momento bonito, festivo, participativo, com a presença de todos os paroquianos, porque é justamente isso que faz com que a festa seja bonita, é a participação dos paroquianos no novenário e na festa. Então que nós possamos nos empenhar, nos organizar para bem vivenciarmos este momento, que é apenas uma vez ao ano. Então é o momento de já prepararmos para bem celebrarmos a festa de nosso excelso padroeiro São Sebastião.
Os programas da festa serão distribuídos nas casas de cada um através da pastoral do dízimo. Também teremos, antes da festa da novena, a Semana da Família. Então, junto com o programa da festa, irá o convite da Semana da Família, vivenciada nos setores de nossa paróquia. Então, agosto será um mês intenso, mas que também será a oportunidade de renovar e fortalecer a nossa fé. Vamos agora nos preparar para abençoar os objetos. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Iremos abençoar a água, além destas que estão aqui à frente. Caso alguém tenha alguma vasilha com água junto de si, poderá também apresentar neste momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai a água que nos é apresentada e que será usada com confiança para implorar o perdão dos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. A bênção do sal. Deus Todo-Poderoso, nós os pedimos humildemente, dignai-vos por vossa bondade, abençoar o sal, neste momento apresentado, vossa criatura, que mandastes o profeta Eliseu lançar a água para torná-la fecunda. Fazei, Senhor, que por toda parte onde esta mistura de água e sal for aspergida, afastado todo o ataque do inimigo, sempre nos proteja a presença do Espírito Santo. Por Cristo Senhor nosso. A bênção dos objetos, aqueles que também têm junto de si terços, imagens, crucifixos, medalhas, poderão apresentar neste momento. Bendito sois, Senhor, fonte e origem de toda a bênção, pois vos alegrais com o vigor da piedade dos fiéis. Permanecei ao lado deles e concedei que usem estes sinais de fé e piedade, como terços, imagens, medalhas, crucifixos e outros, para transformar-se na imagem do vosso Filho, que vive e reina para sempre. A bênção das chaves dos veículos e casas. Senhor Deus, que nos abençoastes com o dom da moradia, abençoai as chaves das casas aqui apresentadas e todos aqueles que nelas habitam. Que a vossa paz, amor e proteção estejam sempre presentes. Abençoai também as chaves dos veículos e todos aqueles que os utilizarem para o passeio ou o trabalho. Que possamos chegar seguros ao nosso destino com saúde e paz, por Cristo nosso Senhor. A bênção das famílias. Podem todos colocar a mão no seu coração, lembrar dos membros de suas famílias, rogando a graça e a bênção de Deus sobre elas. Nós os bendizemos, Senhor nosso Deus, pois quisestes que o vosso Filho feito homem participasse da família humana e crescesse em estreita intimidade familiar, para conhecer as aflições e provar as alegrias de uma família. Senhor, nós os rogamos humildemente por estas famílias. Abençoai-as, protegei-as e guardai-as, para que, confortadas
com o dom da vossa graça, gozem prosperidade, paz e harmonia, e deem no mundo o testemunho de vossa glória, comportando-se como verdadeiras igrejas domésticas, por Cristo nosso Senhor. Nós iremos agora abençoar os objetos e a todos com a água agora abençoada. Ô, gente, a Rita pede para avisar que tem uma romaria para Aguanil de São Peregrino. Se alguém interessar, é para procurar ela. E a Kelly pede o pessoal do mosteiro para não sair após a missa. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.